Bom dia, bom dia, bom dia. Sem Bíblia não tem café. Passando aqui porque hoje nós já estamos em Salmos, no capítulo 35. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dons espirituais. Nós estamos na categoria dos dons de revelação e hoje nos dons de discernimento de espíritos. E o que seria então o dom de discernimento de espíritos? O dom de discernimento de espíritos é o dom de discernir o que impulsiona o espírito de uma pessoa. Se o que impulsiona o espírito de uma pessoa é o espírito de Deus, é um espírito maligno ou se é o próprio espírito da pessoa. Esse dom traz também a capacidade de discernir o que se passa na esfera espiritual onde nós estamos. Esse dom, como nós já dissemos, ele vem por revelação. Não é uma capacidade de ordem emocional ou da inteligência humana. Ele vem por revelação do Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo dá a quem ele quer. Ele serve para a edificação da igreja, para construir, para abençoar, para edificar o corpo de Cristo. Nós que desejamos ter esse dom, nós precisamos pedir ao Senhor para treinar o nosso espírito, para nos treinar, para que nós possamos usar de uma forma positiva, porque o objetivo deste dom é a edificação da igreja e não a destruição da igreja. Nós vemos muitas pessoas que têm o dom de discernimento de espíritos, mas eles usam de uma forma negativa. Mas antes de falar sobre isso, nós vamos falar um pouco sobre o espírito do homem, quando a pessoa vive com um espírito crítico e diz que é porque ele tem o espírito de discernimento de espíritos. O pastor que estava falando sobre isso no podcast, ele deu um exemplo muito interessante. Ele disse que na maioria das vezes, nos ambientes cristãos, muitas pessoas, eles criticam tudo, só vem demônio, só vem espírito maligno. E ele disse o seguinte: observe que quando Lúcifer foi expulso do céu, houve batalha no céu e 1/3 dos anjos caíram com ele, mas 2/3 ainda permaneceram trabalhando para o reino do céu. E há pessoas que afirmam ter o dom de discernimento de espíritos, essas pessoas só veem um espírito maligno. Onde estão os anjos? Ou seja, para cada espírito mau, há pelo menos 2 anjos. A força do Senhor, a força do bem, ela é sempre maior do que a força do mal. Então, mesmo quando temos o dom, precisamos ter cuidado com o nosso julgamento pessoal, porque terá sempre o discernimento do Espírito Santo de Deus, mas ele vai sempre passar pelo nosso filtro, ou seja, pelos nossos óculos. Cada um tem uma maneira de ver o mundo, cada um tem uma maneira de interpretar o mundo. E o discernimento espiritual vai passar pela nossa maneira de interpretar. Um exemplo disso é quando os discípulos receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Então, algumas pessoas que entendiam dos mistérios de Deus acharam maravilhoso. Outras pessoas que não entendiam disseram que eles estavam embriagados. A interpretação de cada um também vai passar pelo seu ponto de vista pessoal. Precisamos utilizar esse dom, lapidar esse dom, crescer na utilização dos dons espirituais de maneira a edificar a igreja de Cristo. Eu achei muito interessante o que dizia aquele pastor, quero trazer para vocês essa reflexão. Ele dizia o seguinte: ver a lama todos veem, difícil é encontrar o ouro. Procure ver o que é de melhor na vida das pessoas. A lama todo mundo vê. Procure ver de acordo com o coração de Deus o que o Senhor está vendo na vida daquela pessoa. Ele deu um exemplo muito interessante, por exemplo, de uma pessoa que está recebendo oração. De repente você tem os dons de Deus, da palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, profecia ou discernimento de espírito, não importa. E Deus te revelou que aquela pessoa está praticando algum pecado e que essa pessoa precisa melhorar o seu caminho. Nós temos 2 maneiras de fazer isso. Uma é nos achando melhor do que a pessoa, nos colocando numa situação de superioridade, apontando o dedo, dizendo que o Senhor me mostrou isso, isso e isso, e a pessoa se sentirá envergonhada. E não é esse o objetivo. O objetivo não é destruir, mas construir e edificar. Então, qual seria a outra maneira de dizer a mesma coisa? Seria dizer que o Senhor requer daquela pessoa mais santificação.
que ela possa se aproximar mais do Senhor em oração, que ela possa se aproximar mais do Senhor em santificação. É dizer a mesma coisa, mas em outras palavras. Dessa maneira a pessoa vai entender aquilo que Deus está dizendo, porque ela sabe a situação que ela se encontra e ela vai se voltar para o Senhor. É dizer para ela o quanto ela é amada do Senhor e o quanto o Senhor quer que ela esteja mais próxima dele através da santificação. Isso também passa por um autoconhecimento. Nós precisamos também nos conhecer um pouco melhor e saber qual é a motivação do nosso coração para buscar os dons espirituais. Por que eu quero o dom espiritual? Para mostrar para a igreja que eu tenho os dons, que eu tenho as capacitações? Ou é para que a igreja cresça juntamente, para que o corpo de Cristo seja construído, seja edificado, para usá-lo em amor? É nesse sentido pelo qual o Espírito Santo também ele vai selecionar as pessoas para entregar os dons espirituais. A maneira que essa pessoa vai utilizar o dom vai fazer toda a diferença. É claro que nós sempre podemos errar, nós sempre podemos passar por aquele tempo em que nós somos meninos na fé, mas o Senhor quer de nós que nós venhamos crescer, que nós venhamos chegar à maturidade espiritual para usar os dons de Deus com maturidade para benefício de todo o corpo. Oração pedindo a ajuda de Deus, de Davi. Ó Senhor Deus, ataca os que me atacam e combate os que me combatem. Pega o seu escudo e a sua armadura e vem me ajudar. Mas tu, Senhor Deus, tu tens visto isto, então não te cales, Senhor, e não fiques longe de mim. Acorda, Senhor, para me fazeres justiça. Levanta-te, Deus meu, e defende a minha causa. Ó Senhor Deus, tu és justo, por isso declara que eu estou inocente. Ó meu Deus, não deixes que os meus inimigos se alegrem por minha causa. Não deixes que eles digam, nós acabamos com ele. Era isso mesmo que queríamos, que sejam completamente derrotados e envergonhados aqueles que se alegram com o meu sofrimento, que fiquem cobertos de vergonha e de desgraça os que dizem que são melhores do que eu. Porém, que gritem de alegria os que desejam que eu seja declarado inocente, que eles digam sempre, como é grande o Senhor, e Ele está contente, porque tudo vai bem com teu servo. Então anunciarei a tua fidelidade e te louvarei o dia inteiro. Pronto, gente, por hoje foi isso. Nós vamos ficando por aqui. Um bom dia e um bom café.